Um podcast para falar de coisas que nos confrontam cai super bem, não é verdade? Meu nome é Josi Lambert e está no ar o Confronta Cast. Este é o podcast que te confronta, inspirado neste livro, Confrontar para Confortar. Todos os confrontos que você passa na vida, eu tenho certeza que te forma em alguém. Seja pessoal ou profissional, isso faz toda a diferença. O tema dessa temporada é comunicação. Como é que você se comunica? O que a comunicação traz de diferente para a sua vida, para a sua carreira, para os seus relacionamentos? A convidada de hoje entende de comunicação e, além de aprender com ela, nós vamos nos conectar de uma forma diferente. Bem-vinda, Bia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso chamado. E conta aqui para a nossa audiência quem é a Bia. Oi, Josi. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e super aceitei na hora. Bom, eu sou a Beatriz, todos me conhecem como Bia. Sou CEO fundadora da BCM Marketing e hoje nós trabalhamos com comunicação. Através dos nossos serviços, nós fechamos e sempre estamos focados no neuromarketing. Muito bom. Então a gente tem papo pra caramba aqui hoje, hein? Vou começar para entender. Você vai falar para mim se eu tô certa ou se eu tô errada. Por um acaso, você era uma criança tímida? Você me conheceu, eu tinha quantos anos? Devia ter com uns 3, 4 anos. Eu não lembro. Eu lembro que você era uma criança e não sei, eu posso estar enganada, mas você era uma criança tímida? Eu era. O que aconteceu de lá para cá? Porque a pessoa para trabalhar com comunicação e ser tímida, o que aconteceu no meio do caminho? Assim, Josi, na verdade, eu era e ainda sou tímida com situações em que eu não estou tão habituada. Certo. Então, eu sempre fui muito de falar, de conversar dentro de casa, né? Na minha casa eram 3 crianças e adolescentes, contando comigo. 4, né? Contando comigo 4. Então, assim, sempre tinha muito papo, sempre tinha muita coisa, então eu acho que acabei tendo essa pegada, né? Meu pai também, na minha infância, sempre me estimulou, então, quando eu desenrolo, aí eu começo a falar mesmo. E uma casa com bastante criança, ela tende a ter uma dinâmica diferente, Sim, né? é muito gostoso. Minha infância foi muito legal, porque a gente teve assim, meus irmãos, eu sou a mais nova, né? Sou a caçula. Então, são 3 irmãos e eu pude vivenciar um pouquinho de cada geração ali, né? Até eu falo assim, eu sou dessa geração, vamos dizer assim, mas eu acho que eu tô muito mais inserida nas gerações anteriores por conta da família, né? Então, isso é muito legal, porque a gente conhece tudo, né? Cara, interessante. Aí você falou do neuromarketing. O que é o neuromarketing? Explica como se você estivesse explicando para uma pessoa leiga que nunca viu a palavra na vida. O neuromarketing, a palavra ela é a junção da neurociência com o marketing em si. E quando a gente une essas duas coisas, a gente está falando sobre venda, mas não uma venda direta, assim. É uma venda muito específica. A gente está trabalhando com as sensações do cérebro humano. Então, quando chega um cliente para nós queremos entender o público-alvo, né, desse cliente e saber qual que é a melhor cor que a gente utiliza. A gente vai trabalhar, por exemplo, com a tipografia, que são as fontes, as letras, né, as cores. E não só isso, quando, por exemplo, a gente vai fazer uma captação audiovisual, uma gravação, a gente trabalha até mesmo com a postura, né? Então, tudo isso traz uma sensação. Isso é muito legal, porque hoje a gente tem vários estudos em que comprova isso, né? O tempo, o raciocínio que a pessoa tem, ou o tempo que eu tenho de te olhar e falar, nossa, eu gosto da Josi. É muito rápido. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma, seja com o cliente ou até mesmo na nossa vida pessoal, que a gente a gente cultive as pessoas dessa forma. Então, você faz um trabalho, basicamente, que é gerar uma percepção correta na pessoa que estará interessada no produto ou serviço. Exatamente, é isso mesmo. Através das sensações neurológicas daquela pessoa, das emoções, cliente. Os sentimentos, E é muito legal, porque assim, o marketing, a gente está falando sobre vendas. Seja ela, eu preciso de seguidores ou eu estou vendendo um produto, a gente está trabalhando com foco, certo? Antigamente, eu via que muitas empresas trabalhavam de empresa para empresa. E isso, na verdade, era muito aplicado, né? Dentro do marketing. Hoje, a gente trabalha de pessoa para pessoa. Sim. Né? Então, qual que foi o nosso raciocínio em trazer isso?
pensar nas pessoas, pensar no cérebro humano, né? Porque eu tô aqui, eu posso ter o meu cliente pode comunicar com outra empresa, por exemplo, que é o B2B. Mas ele tá falando com um tomador de decisão, ele tá tomando falando com outra pessoa que tá ali por trás. Então, isso, assim, é muito legal, porque hoje a gente traz seja dentro com os nossos clientes ou quando a gente vai instruir, né, alguma empresa, sempre pensar no cérebro humano, sempre pensar na pessoa que tá ali, porque isso faz toda a diferença. Você vê no final ali, você percebe. O que você conecta esse interesse que você tem hoje com a Bia, assim, pessoa física, pessoa que você foi criança? Olha, quando eu era criança, eu costumo dizer que eu não saía, eu não brincava na rua, mas eu não sou Nutella. Eu desenhava muito. Eu gostava muito de desenhar, gostava muito de escrever, pintar, né? E aí, já na minha infância, meu pai me ensinou a mexer no computador. E ali, não era em rede social, não, porque eu tinha esses limites. Mas... Então, eu comecei a fazer arte no computador. Aprender isso foi me estimulando. Então, até antes de eu me formar, eu trabalhava com isso. Então, até mesmo na escola, eu prestava esse serviço. Ele te ensinou, sei lá, por acaso, olha, Bia, eu acho que você tem que aprender isso aqui que é bom pra sua vida. Ele ensinou pra você, você trabalhou junto com seus pais. Sim, o meu pai, ele sempre foi dessa área. Na verdade, meu pai, ele é apaixonado por desenho. E meu pai desenhava, né? Os nossos momentos juntos era desenhando, né? É até legal, depois se quiser ver na rede social, posso até colocar. E aí ele foi me estimulando dessa forma. Qual era o estilo de desenho que ele fazia? O meu pai faz estilo Hanna-Barbera, sabe? Não. Os desenhos mais antigos, como Tutubarão. Ah, entendi. Né? E ele desenha assim, incrível, desenha e pinta. Então, esse era o gosto dele e ele acabou passando pra mim, né? E aí foi acontecendo, porque daí eu vi que é algo que, assim, eu não tinha essa noção, eu fui ter a noção de que, poxa, eu trabalho bem nisso e eu gosto de fazer isso após o término, né, do ensino médio. Então, mas não tinha essa noção, eu trabalhava ali, corria, né, minha família tinha uma empresa em Cambuí, a Learte, né? E eu ficava na arte finalista ali. Mas eu não tinha essa noção que, poxa, isso aqui é legal, eu gosto de trabalhar com isso. Entendi. Eu fazia tudo, tipo... Mas não, nossa, eu vou ganhar dinheiro com isso. Só seguia o fluxo porque era o que tinha que fazer e fim de papo. Você ainda isso. não tinha essa percepção do que você gostava pra caramba e poderia ter outras vertentes daquele trabalho. Assim, eu gostava. Na verdade, não era que, tipo assim, Bia, você tem que fazer. Não, eu ia porque eu gostava. Não que, nossa, eu posso ganhar dinheiro com isso, sabe? Porque o meu sonho sempre foi ser médica. Essa eu não sabia. Eu sempre gostei da mente humana. Sempre. Então, de início, os meus planos era iniciar com enfermagem e finalizar com a psiquiatria. Entendi. Então, assim, acaba ligando, né? A criatividade e hoje a gente trabalha diretamente com o cérebro humano, né? Com neuromarketing, interessante. Mas em algum momento você pensa em fazer enfermagem, medicina, psicologia, psiquiatria, alguma coisa do tipo? Eu gosto muito, eu estudo bastante. Hoje a gente está se aprimorando num curso de ordem sistêmica que é voltado para terapias, né? E eu trago isso para dentro do corporativo, né? Dentro da empresa. É algo para mim, assim. Eu não penso em trabalhar nessa área. Sim. Se for trabalhar, por exemplo, dentro de uma terapia voltado para a área corporativa mesmo, sabe? Mas é algo meu, assim, eu gosto e eu trago assim pro corporativo, mas é algo meu. Mas é maravilhoso você fazer uma coisa que praticamente não tem nada a ver com o seu trabalho e tem tudo a ver. Sim. Porque aí você tem repertório para poder trabalhar, você consegue atender as pessoas com maior qualidade, porque você entende a linguagem das pessoas em todos os ramos. Porque a partir do momento que você trabalha com comunicação, ainda mais na sua área, com uma agência, você trabalha com todo tipo de público. Sim. Quais públicos você atende hoje? Você tem um foco para um público ou não? Hoje a gente trabalha com vários ramos, certo? A gente tem alimentação, a gente tem construção, a gente trabalha dentro da área terapêutica também, né? E a gente vai pegando serviços. Eu gosto muito da área alimentícia,
né? Porque é algo que vem do meu ramo mesmo, que eu já estou há mais tempo. Mas, assim, a gente não seleciona, tipo assim, esse ramo não vamos pegar. A gente analisa, né? E vê se, assim, será que a empresa está disponível a entender o nosso ramo, entender realmente o que está acontecendo? Por quê? O marketing é acessível para todos, certo? Uhum. Mas não é para todas as empresas. Tem empresas assim que às vezes acabam entrando no marketing, mas não entendem a gravidade do que o serviço está sendo, do que está ocorrendo, né? Não sabe o resultado daquilo. Então, assim, a gente precisa sempre estar analisando o cliente, o público, né? Para saber qual que é a melhor forma de ser feito. Quando você diz que para algumas empresas não é para o marketing, em que sentido, assim, mais profundamente, mais especificamente falando? Talvez a empresa não tenha um nível de consciência daquilo que ela precisa? Exatamente. Assim, não quer dizer que, por exemplo, se a sua empresa tem tantos funcionários, eu tenho dois funcionários. Não é isso. Eu estou dizendo que, assim, algumas empresas precisam de um nível de consciência para entender até mesmo o que pedir. Sim. Qual que é a demanda? Qual é a demanda que eu vou passar para eles? Uhum. Né? Então, assim, por isso que quando a gente senta ali com o possível cliente, a gente analisa isso. Se o cliente não tem noção e quer, a gente precisa ainda trazer uma consultoria, uma mentoria. Explicar exatamente. bem. Uhum. Porque senão é difícil, né? Eu entregar e falar assim, Josi, é isso aqui. E aí vai passando, você não sabe o que você deve pedir, a forma que deve ser feita. Então, a gente traz essas consultorias E acaba dando também. um resultado ruim, porque né, Sim. não é que um resultado ruim necessariamente, mas cria uma expectativa na pessoa e essa expectativa não é atendida. Exatamente. Porque ela não entendeu, não teve um valor percebido para ela. É isso mesmo. E algo que, assim, a gente pega bastante no pé dos nossos clientes você contrata uma empresa de comunicação. Mas dentro desse contrato, a gente precisa ter essa comunicação. É algo que eu com o Guilherme, o meu sócio, sempre fala, né? Gente, vocês têm uma equipe aqui, a gente tá aqui para conversar, a gente tá aqui para falar. Porque muitas das vezes o pessoal acha que marketing é digital, marketing é divulgar só no Instagram, e não. Né? Existe uma grande diferença entre marketing e publicidade. A publicidade é isso. É você trabalhar com as ferramentas, você ir atrás. Agora, o marketing não, é o que está por trás. É você montar toda a estratégia. É até legal, assim, que a gente consegue ver isso. A gente teve uma pessoa em que ela estava com dificuldades financeiras. Uhum. Isso não foi passado para nós. E aí eu falei assim, poxa, e foi passando. Eu falei, nossa, vamos conversar, né? Vamos analisar, ver o que está acontecendo. Porque esse é o nosso trabalho, né? Se o cliente chega e fala assim, a gente tá sem dinheiro, não consegue tal coisa. Uhum. O nosso trabalho é esse, montar uma estratégia para que a gente consiga trazer um resultado legal, né? Então, isso é muito legal, porque às vezes o cliente chega para nós e não tem essa perspectiva. Por isso que a gente traz essas consultorias, entendeu? Bia, dito isso, você teve essa questão com esse cliente que estava meio sem grana, não te comunicou. Como é que você entende? Você percebeu que ele não tinha ou ele chegou a te falar? Porque que eu percebo que as pessoas têm... A gente fala de comunicação, mas geralmente é um problema de comunicação que permeia os ambientes. Seja corporativo, profissional, relacionamento, um casamento que acaba, um namoro que acaba, geralmente é porque as pessoas não se comunicam. Não se comunicam, nem ou diálogo, comunicam, né, de uma forma errada. Sim. No trabalho também, tem comunicação violentíssima. Tem muita coisa que a gente percebe que poderia ser melhorada através da comunicação. Como é que você se comunica quando você percebe este momento? Qual estratégia você usa? Porque o tom que você fala muda a forma que a pessoa percebe. A pessoa não pode também se sentir ali atacada, mas também você precisa se posicionar e falar: essa atitude não é correta, está atrapalhando o nosso trabalho. Como é que você faz isso? Olha, a nossa comunicação sempre foi muito tranquila com os nossos clientes, que assim, acabam virando amigos, né? Sim. Então, na verdade, a gente sempre fala que existe uma diferença entre parceiro e cliente. O cliente é aquele que vai fazer um serviço e talvez ele não vai voltar sempre, né? O parceiro não. O parceiro ele vai estar recomendando, ele vai estar ali sempre, né? E o nosso maior intuito é ter pessoas dessa forma. Então, normalmente, a nossa comunicação já é bem mais leve no dia a dia, porque o nosso contato é diário.
A gente sempre tem que estar conversando. E quando acontece algo dessa forma, alguns clientes, né, já chegam e já, antes mesmo, já falam, ou faz através de uma brincadeira. E aí a gente já percebe, a gente fala, não, vamos ver. Nesse caso, se a pessoa não fala, a primeira coisa que a gente faz é comunicar a importância da comunicação, da boa comunicação, né? E se a gente vê que isso não tem resultado, sempre de forma leve, tranquila, tentando ajudar, porque, como sempre, né? A gente tá falando de pessoas, né? A gente tá falando a gente não fala só do marketing. Dentro de uma empresa, a gente tem vários departamentos. Então, assim, analisar tudo, sentar com a pessoa, nem que a gente fique 2, 3 horas conversando e ver o que a gente consegue fazer, né? Você sempre tem esse jogo de cintura, assim, como você trabalha estrategicamente, que é um trabalho que usa muito a criatividade, o pensamento e estratégias. Você sempre tem esse jogo de cintura de entender o que o cliente precisa, o que você pode fazer com aquele dinheiro que ele tem. Você faz isso sempre antes do processo, depois, no meio, ou se surgir algum problema, você consegue resolver? Então, isso é diário com a gente. A gente precisa estar sempre tendo esse jogo mesmo, porque o cliente chega para nós, se ele não tem um nível de consciência ou, por exemplo, nunca fez esse serviço, o dinheiro sempre vai ser baixo. Então, a gente precisa mostrar a importância, né? E ali, sim, a gente trabalhando. Às vezes o cliente quer muito, só que ele não entende. Então, a gente precisa ainda dando os passos. Se o cliente já chega entendendo, aí é um pouco mais tranquilo. Mas, mesmo assim, existem situações em que a gente precisa de um pouco mais de paciência. Isso é natural, né? É claro que quando a gente vê algo, né, a gente é ser humano, né? A gente conversa, a gente fala, né? Mas, assim, sempre muito leve, porque, assim, a gente não tem essa questão com clientes, porque são todos parceiros. Então, já é muito leve. Então, é natural. Já vai seguindo. E quando chega numa situação dessa, já aconteceu muita coisa. A gente já conversou muito. A gente já teve essa intimidade com o cliente para que ele consiga se abrir ali no final. Então, assim, é bem tranquilo. Eu acho maravilhoso isso por vários pontos. Primeiro, essa questão do dinheiro, que é uma coisa muito importante, que pesa muito no negócio. E se você tem essa percepção, você consegue conversar com a pessoa, resolver, talvez aquilo naquele momento tenha sido um erro de não ter conseguido pegar antes, perceber antes. Mas quando a gente erra, a gente consegue também equilibrar. Então, a partir daquele momento, você não erra mais naquilo, pelo menos. Sim. Tem alguma política de comunicação dentro do seu negócio? Tanto para percepção de erro, olha, a gente errou isso aqui porque a gente não se comunicou bem. Tem alguma política de comunicação que vocês falem, olha, todo contrato que a gente pega tem que ser feito assim, passo a passo, tarari, tarará? Existem processos, né? E todos os processos, eles precisam, a gente sempre adaptá-los, né? Porque, por exemplo, normalmente a gente gosta de fazer reuniões quinzenais. Boa. Ou tem alguns pacotes... Interna ou com o cliente? Interna é diária, né? Certo. Interna é diária e com o cliente precisa ter pelo menos 2 datas no mês em que a gente sente para poder conversar. Tem alguns pacotes, né? Alguns parceiros de ouro que a gente chama, que o nosso contato é semanal. Então, assim, a gente não gosta de deixar muito mecânico. Então, a gente manda porque a gente tem um grupo, né? Esse grupo, ele pode ser chamado a qualquer momento, seja depois do horário ou antes, a gente tá lá. A gente consegue ter esse plantão aí. Mas, assim, a gente não gosta de deixar mecânico. E vai mandando, às vezes o cliente só dá um joinha. Quando eu vejo que tá começando a ficar assim, aí eu já ligo pro cliente. Vamos tomar um café, vamos conversar. Porque isso pode ser algo pessoal, por exemplo. O cliente tá com problema. Então, assim, a gente sentar, conversar, é muito importante. Isso não tem nada a ver com a agência, mas pode impactar no trabalho, porque você não está conseguindo se comunicar. Exatamente. Porque, sei lá, a avó do cara morreu e ele não tá bem. Sim. Ele não consegue te passar as informações de uma forma correta. É isso. Como que é o básico, o simples, faz total diferença na comunicação. Com certeza. E aí, por exemplo, numa situação dessa, né? Não conseguiu se comunicar. O que acontece? Vai impactar no resultado, certo? E aí, depois, o culpado é quem fez o trabalho. Exato. Né? Então, assim, a gente sempre... Como a gente já tem experiência nesse jogo de cintura, então eu já falo,
O Gui, a gente sempre tem as nossas reuniões, né, internas, é diária isso, todos os dias, a gente senta, analisa. Gui, ó, tá acontecendo isso, um cliente agiu de uma forma diferente. Vamos lá, vamos bater um papo, vamos tomar um café, né? Então, assim, muito tranquilo. Isso faz parte do dia a dia nosso, né? Nossa, perfeito. Como é que vocês chegaram nesse ponto de entender que este era o modelo de trabalho de vocês, que esta era a cultura de vocês? Porque que eu percebo no mercado geral, tradicional, agência e tudo mais? Às vezes as pessoas, as organizações têm algo pautado, desenhado, escrito em pedra e não muda de forma alguma. Uhum. Aí chega você com toda uma flexibilidade de tirar o seu tempo, de se dispor para poder ouvir a pessoa, entender o que aconteceu. Mudar, porque tem uns processos que você disse, mas você disse que pode mudar e adaptar. Se adaptar. Que é excelente, porque trabalhar com quem tem flexibilidade é outro nível. Uhum. Mas como é que você chegou nessa perspectiva de entender que este é um modelo de negócio ideal? Você já começou a agência com essa ideia ou com o tempo você foi modelando a forma de trabalho? Quando eu finalizei minha primeira graduação, eu já estava inserida dentro da área de comunicação. Primeira graduação foi em? Foi gestão de marketing. Certo. Estudei no Unis, inclusive, faculdade maravilhosa. Estudei ali, já estava inserida no segundo período, eu já estava no estágio, já estava ali entendendo como é que funcionava o ramo dentro da minha área, né? Não só em Pouso Alegre ali, mas também em Varginha. E, na verdade, eu aprendi dessa forma, porque a faculdade é incrível. Eles sempre ensinam dessa forma, em que você precisa trabalhar com as pessoas, né? Então, isso já estava na minha cabeça. Eu saí de lá, fui trabalhar em empresas aqui também, dentro da minha área, e senti essa dificuldade, né? Era a primeira, vamos colocar assim, a primeira situação em que eu tive que enfrentar fora do meu ambiente, em um outro ambiente de trabalho, enfim. E eu senti essa dificuldade. E ano retrasado, eu estive em Jundiaí, trabalhei numa... Foi incrível. Eu aprendi muito, muito mesmo. Mas analisando não só aonde eu trabalhei, mas outras agências, porque a gente acaba tendo muito contato com outros profissionais da nossa área, a gente analisa, ó, isso aqui dá certo para mim, isso aqui não, né? E eu percebo que, assim, hoje as empresas e as agências dentro da nossa área não é nada comunicativa, né? E na verdade, pensa somente no dinheiro. Né? O dinheiro é muito bom. Sim. E, assim, a gente é totalmente a favor. E Tem que o venha dinheiro. mais. Né? Mas, assim, a gente lida com pessoas. Uhum. E aí eu fui percebendo, por exemplo, até mesmo esses processos, sempre muito cliente. Dentro da minha cartela de cliente, era de 30 para cima. Era muito cliente em que, assim, eu não sabia o rosto desse cliente. Dentro da nossa área, a gente tem dados específicos financeiros para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. Uhum. Eu tinha o dado do cliente financeiro, eu tinha o cartão dele, mas eu não sabia quem era. Isso começou a me incomodar, porque daí quando vinha algum cliente dentro, né, da agência e a gente conversava, eu falava, poxa, eu sinto falta de falar sobre isso, eu gostaria de mudar isso, mas eu tive que esperar o outro mês só que no outro mês não tive dinheiro. Então, assim, sabe? E eu comecei a perceber. Isso eu tava lá em Jundiaí. Eu tava trabalhando lá, né? Trabalhei também dentro da área acadêmica, que na verdade é muito gostoso, eu gosto demais. Uhum. E aí, nesse período, eu sofri um acidente lá em Jundiaí e tive que vir pra Cambuí. Uhum. Vim pra Cambuí, fiquei mais tranquila e as pessoas começaram a perguntar. Bia, mas você não vai voltar? Não vai voltar a fazer arte? Eu preciso disso, preciso daquilo. E aí eu comecei a me questionar, falar, poxa, será que não é uma alternativa, né? Porque eu vim pra cá, não pensei nisso. Não é uma alternativa, né? Minha família já tá na área, né? Já estava na área aqui, então já fez uma história. E eu falei, vou começar a fazer. Comecei a fazer uns serviços, só que assim, isso sempre foi natural. Então não foi algo assim, nossa, eu vou fazer assim porque aquela é ruim. Não tô falando isso, não tô falando que agências são ruins. Cada um tem seu processo. Mas isso sempre foi natural. E olha só que legal, você me fez relembrar de algo. Quando eu era criança, eu brincava
de que eu liderava uma empresa. Olha só Que maravilhoso. E dentro dessa empresa, até meu pai brincava comigo, falava, isso não existe. Eu era muito tranquila com os funcionários. Eu falava, não, eu vou ter uma empresa e dentro dessa empresa vai ser desse jeito. E assim, hoje vendo, eu falo, poxa, já tava ali, né? Claro que são coisas que a gente vai tendo uma noção. Mas então, não foi algo que eu falei, nossa, eu faço dessa forma porque aquela não faz desse jeito, então eu vou fazer. Né? E hoje a gente vê uma necessidade muito grande na nossa região disso, de comunicação, assim, humana, sabe? É muito. A gente vê pessoas que chegam e falam, nossa, eu tentei conversar com tal pessoa, que assim, depois eu vejo o trabalho, e o trabalho é muito bom. Faz um trabalho legal. Mas não é acessível. Peca na comunicação. Que é justamente a área da qual... Sim. E, Josi, isso é tão legal porque, assim, isso não quer dizer que a gente não erra. Sim. Porque todo mundo erra. Isso é natural. Todo empresário erra. Mas você comunicar, você falar, é muito importante, né? Outra coisa legal que você perguntou, os processos, a gente tem um processo de comunicação em que fechou um mês, né, uma estratégia ali, uma campanha, a gente senta com o cliente para saber o feedback, né, como é que foi, porque assim, a gente tem essa noção de que a gente erra, né, que a gente falha, e quando falha, não, Gui, vamos lá, vamos conversar, vamos falar o que aconteceu, né, então, essa comunicação é bom para ambas as partes, né. Então, isso é muito legal. Nossa, genial, porque o que a gente vê no mercado, é claro que é bem que você disse, todos nós precisamos melhorar, todos nós erramos, mas a partir do momento que você tem uma percepção de, você errou mesmo, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, quais pontos que a gente pode melhorar, quais foram os resultados, além dos números, porque os números são extremamente importantes, mas se a gente não tiver a percepção de números, né, de quantidade, de qualidade daqueles números, a gente não resolve problema nenhum. E não vai estar melhor nos próximos meses. E aí você trouxe um ponto importante que a gente estava falando antes, sobre essa flexibilidade que você tem, aí você explicou que foi por conta dos lugares que você foi passando, foi formando aquilo em você, e uma identidade bem Bia, não só Bia, né, mas da agência e tal. A partir do momento que você teve a ideia de montar a agência, o que mais de identidade do seu DNA, do seu jeito que você aprendeu que tem na agência? Porque quando a gente tem um negócio, tem uma identidade nossa, mas também tem uma identidade de mercado. Tem uma identidade de técnica, de faculdade, que geralmente ela não pode ser mudada. O que tem de identidade muito pessoal e o que tem de identidade que é pautada ali, técnica, que você não muda? A parte técnica que não muda é o neuromarketing. Boa. A gente nunca vai mudar as nossas estratégias pautadas, por exemplo, só em números, né? A gente sempre vai focar, será que isso faz sentido para o meu público? Qual que é a sensação que ele vai ter ao ver isso, né? Então, assim, é algo que a gente conversa muito, eu com o Guilherme, e a gente sempre procura por coisas novas, né? Sempre procura por inovação. Então, assim, não só está na nossa identidade, no nosso DNA como pessoas, a criatividade, a inovação e também o neuromarketing, mas sim a técnica, né? Então, é bem legal a gente, às vezes a gente voltar, assim, e relembrar, né, como que foi, como que veio a existir, né? Como que veio a existência. Isso é muito legal. Caraca, eu acho muito da hora, muito interessante. Quando dá certo, você consegue unir aquela técnica, a sua identidade, o seu DNA naquele negócio. Aí tem toda uma história que você, desde a infância, era aquela pessoa que estava envolvida naquele meio. Teve um ponto de virada, assim, que você entendeu que era aquilo mesmo? Teve. Foi assim, eu já trabalhava na área, trabalhava mais com impressos, com a parte gráfica. Só que não adianta, sempre estava acoplado. Então, isso sempre linkava, né? Só que, como eu falei, eu não tinha noção disso. Falava, legal, eu faço isso, mas eu achava que sempre o meu dom seria cuidar de pessoas, que seria dentro de um hospital ou dentro, né, de uma ala. Entendi. E aí foi quando eu saí
do ensino médio, da escola, né, do colégio. E aí eu fui procurar, falei, né, o que eu vou fazer mesmo? E conversando com as pessoas que estavam à minha volta, né, com família e tudo, eles falaram, Bia, você é muito boa no que você faz, né? Você gosta muito de fazer isso. E já tem um tempo já que você tá nessa jornada, né? Por que não? Então, assim, foi algo que eu comecei a perceber e as pessoas de fora falavam, sem estar dentro do meu ciclo, né? Nossa, Bia, eu gosto tanto, faz isso. As pessoas pediam, só que eu não cobrava, né? Então, eu falava, poxa, não imaginava, né, que podia. Então, e aí foi quando eu decidi fazer gestão de marketing. Né, dentro da área, eu comecei a estudar e pensar, poxa, isso aqui não é publicidade que eu quero, porque publicidade é muito mais direto para uma área, não. Eu quero trabalhar com estratégia. Quero trabalhar dentro de onde eu possa trazer essa criatividade, mas não só como design, por exemplo, design gráfico. Sim. Né? Então, isso une muito com o que a gente faz. E isso é bem legal, Josi, por quê? Porque acaba linkando não só comigo, mas também com o Guilherme. Porque eu iniciei sozinha, né? E foi até bacana, porque quando eu comecei a perceber que eu precisava de ajuda, que estava crescendo, eu tenho um amigo empresário que ele falou assim, não, eu vou procurar pessoas para trabalhar com você, colaborador. Eu falei assim, não, peraí, calma, porque eu com o Guilherme, a gente trabalhou primeiro na Nova R, inclusive do Raimundinho, que a gente adora. E a gente se conheceu lá. Então, esse papo já acontecia dentro da empresa em que a gente trabalhava. Do interesse de vocês terem uma agência. Do interesse da área humana. Entendi. Sabe? Então, isso sempre foi algo que a gente estudava muito, né? E aí foi passando, aconteceu de trazer a agência para Cambuí. E aí eu falei, não, eu tenho alguém que manja também. Alguém que vai trazer algo a mais, né? E aí foi assim, foi direto. Falei, ó, tô pensando nisso. Quanto que você precisa pra poder vir comigo? E aí foi algo muito natural. Não, Bia, vamos estudar, tamo junto. E assim foi indo. Então, isso acaba linkando com a nossa personalidade, porque quem conhece a gente, até os nossos clientes, percebe que isso é nosso, né? Natural. Então, é muito legal, muito bacana. Você tinha citado a questão de parceiro e cliente, eu achei isso, assim, genial. E tem algum momento que você define, que você entende que aquela pessoa é parceira ou que ela é cliente? Já no começo da conversa? Com certeza. Porque, às vezes, chega um cliente que quer alguma coisa pontual, pega e vai embora. Olha, isso é muito nítido pra gente. A partir do primeiro contato que o cliente faz com a gente faz uma reunião, dá toda a atenção pra ele e a gente percebe. Primeiramente, investimento. A gente percebe através do tempo que a pessoa pode doar para nós e até mesmo dinheiro. Só que isso para nós, questão de valor, preço, né? Não diz isso. Não é sobre isso. Que é uma consequência. Então, por exemplo, o cliente e o parceiro não diferem em questão de dinheiro. Sim. A gente tem parceiros que hoje o ticket dele é bem baixo. Mas ele é muito parceiro, né? São pessoas que valem a pena a gente estar junto, a gente estar ajudando, crescendo junto. Porque o parceiro, ele vai fazer você crescer. Você percebe. E outra coisa, a pessoa que tem um empreendimento que vira parceiro, tem no DNA. Ele sabe. Hoje a gente está dentro do BNI, que é uma organização, né, mundial de empresários que visam o networking. Então, a gente percebe isso na fala da pessoa. Porque quem busca por outra empresa, se tá no DNA dela, ela vai buscar parceiro. Ela não vai só contratar, entendeu? Entendi. Então, e se isso não tem no cliente, né? A gente tenta trazer. Porque a gente faz o serviço, a gente pega. Se é algo pontual, né? Que a gente chama de job, freelancer, enfim. A gente fazemos. Mas a gente tenta convencer ele através dos resultados. E que isso, assim, é batata. A gente sabe aonde atingir e fala, não, isso aqui a gente vai ganhar desse jeito. Então, a gente sempre faz esse joguinho aí, entendeu? Então, você já sabe na conversa inicial que aquele pode ser parceiro futuramente, mas naquele momento ele é cliente, mas existem estratégias que vocês usam para poder convencer a pessoa de que ela pode ser um parceiro. Exatamente. Existe pessoas que
não querem. Não Tá é pra decidido isso. mesmo. Tem alguns que a gente nem vale a pena. Uhum. Que é aquele que não tem pensamento, tem DNA. No final, pode ser que acaba prejudicando o trabalho. Sim. Então, assim, a gente consegue perceber. Na primeira conversa, a gente já analisa, já fala, nossa, esse aqui a gente vai crescer junto. Uhum. Isso vai muito além só da técnica. Vai, assim, de nós mesmos. Nossa, essa pessoa vai ser legal pra gente sentar, pra gente tomar um café, pra gente fazer um jantar e a gente tá todo mundo junto, né? Uhum. Como é que as pessoas te encontram hoje em termos de dei um Google, vou achar a Bia lá? O que vocês têm de diferencial que faz as pessoas, além do neuromarketing, que acho que isso é um diferencial muito grande, que vocês têm de diferencial que comunica quem vocês são e que vocês são a opção certa para as pessoas procurarem vocês? Hoje a gente tá nas redes sociais, né? E estamos sempre em eventos. Através do Benin, né? E se alguém que tiver interesse, é uma organização maravilhosa para você, empresário que gostaria de crescer, né? A gente está sempre... Porque a gente tem parceiros, que daí é um parceiro, por exemplo, um buffet. Né? A gente tem cerimonialista, então a gente sempre tá nesse ambiente, né? A gente sempre tá em eventos, sempre tá em alguma festa. Então as pessoas sempre conhecem a gente através do nosso trabalho. Esse parceiro é parceiro? Parceiro. Vocês trocam serviços? Como é que é isso? Não, a gente são clientes fixos, Aham. mas que são os nossos parceiros, onde a gente um cresce, o outro cresce, um cresce, o outro Maneiro. cresce. Aham. Entendeu? Então, e eu acho que a melhor forma, o Josi, de ter um diferencial é o trabalho. É. Então, assim, é mostrar trabalho. Então, por exemplo, a gente está num evento, vamos supor que estamos num evento, um casamento. Estamos trabalhando para um cerimonialista, que é o nosso cliente, né, atual. A gente tá lá, mas a gente vê, por exemplo, que esse casal não tem um fotógrafo. Por que não? E aí ele vai conhecer o nosso trabalho. Esse é o diferencial. Você agrega valor. Agregando. Porque assim, e a gente sempre pensando, nossa, essa pessoa vai agregar dessa forma, de forma pessoal também, né? E não só dentro da parte pessoal, que eu dei um exemplo de um casamento. Mas também um evento em que o empresário ele não tem noção que ele precisa de uma foto corporativa. Né? Vem cá, vamos tirar uma aqui, ó, rapidinho. Depois a gente manda e a pessoa vai saber, entendeu? Mesmo se ele não fechar, ele comprovou que o diferencial é o nosso resultado. Eu achei bem interessante. Percebi que você é uma pessoa que tem uma visão além. Então, assim, o cliente pediu uma arte, você não entrega a sua arte, você mostra para ele o que dá para ele fazer além da arte, qual a estratégia que dá para fazer, quais resultados ele vai alcançar, o que ele consegue alcançar com aquilo e, através disso, outras oportunidades. Mas de onde que vem isso? Da onde que vem? É estudo, é da sua carreira, dos lugares que você está habituada. De onde que vem essa percepção? Porque existem alguns profissionais que chega, pede a arte, vai entregar a sua arte, pronto, obrigado, tchau. E aí, não é uma crítica, cada um tem seu jeito de trabalhar. Sim, isso mas eu percebo natural. que você gosta, que faz parte da sua identidade, entregar além. Você comunica que você é uma pessoa que entrega excelência. Para além do que a pessoa precisa, e não é enfiar produto na pessoa e serviço, não é isso. Mas é agregar valor. De onde que vem isso? Isso vem mesmo... o nosso estudo, ele é baseado nisso. Porque, assim, o marketing é estratégia. Então, às vezes, você vem pra mim e fala assim, nossa, Bia, eu queria fazer uma caneca. Legal, vamos fazer uma caneca. A gente senta com a pessoa, fala, pra que é essa caneca? Essa caneca é pra fazer pro meu podcast, que eu tô começando agora, e que isso, aquilo, eu começo a pegar. Nossa, que legal. Mas esse podcast já tem um story maker? Já tem um fotógrafo? Vamos fazer, né? Então, assim, isso não às vezes não é nem algo muito elaborado. É natural, né? Faz parte de você. É natural. E do que vocês habituam a entregar. E tipo assim, é porque a gente trabalha com estratégia. Então, eu vou entregar uma coisa, mas... o cliente é diferente de uma gráfica, por exemplo. A gente trabalhou em gráfica, a gente sabe como é que é. Trabalho rápido, o cliente quer dessa forma, tem que ser assim. Produtividade apenas. Exatamente. A pessoa que procura a gente, ela tá interessada, porque ela sabe que a gente trabalha com estratégia. Porque assim, temos designer gráfico dentro da empresa, mas a gente não é designer gráfico, a gente trabalha com marketing.
somos estratégicos, entendeu? Uhum. Então, assim, isso vem totalmente da nossa estrutura empresarial, né? De todo o nosso estudo, que é voltado nisso mesmo. Existiu algum momento que a pessoa chegou para vocês querendo alguma coisa que vocês não entregavam e vocês conseguiram entregar para eles o que de fato vocês entregavam? A gente sempre entrega. O que acontece? A não ser que seja, assim, algo que a gente veja que vai prejudicar lá na frente, sabe? Que a gente não vai ter mãos para poder fazer. Mas hoje algo que nós conversamos, e é muito diário a gente ter essa conversa, é parcerias. Então, por exemplo, nós não trabalhamos com algo específico, mas nós temos um parceiro que vai trabalhar junto. Né? A gente está pensando em um evento, né, para esse ano, para ser feito, e a gente já estava conversando hoje mesmo. Uhum. A gente vai chamar tal pessoa, vai trabalhar com a gente tal, né, tal profissional. Então, assim, por mais que a gente, lógico, dentro da nossa área, por exemplo, hoje eu não faço mais camiseta. Né? Eu não consigo fazer camiseta. Mas eu tenho pessoas que vão ajudar. Eu não vou pegar para mim e falar, não, eu vou fazer, vou correr atrás. Não, vamos pensar assim, que o mercado ele tá aí para empresários. Não adianta eu pegar tudo. O que a gente vê uma demanda muito necessária aqui na região é pensar dessa forma. Que assim, o mercado tá aí, mas o mercado tá para que todos ganham, para que todos tenham seu espaço. Uhum. Então, o meu lugar de fala, vamos colocar assim, é estratégia. Uhum. Eu poderia trazer, por exemplo, um designer gráfico. A gente já trabalhou com um designer gráfico, né? Eu posso trazer uma pessoa que é focada totalmente em drone, em imagem aérea. Então, assim, isso é muito natural. Hoje a gente tem um parceiro que trabalha com tráfego pago. E, assim, isso vai ser um exemplo muito legal para você entender que isso funciona muito. Uhum. A gente conheceu ele através do Beni. A cadeira dele era de tráfego pago, que acabava batendo com a nossa. A gente faz tráfego pago, né? Tínhamos um gestor. E aí, quando entrou no Beni, perguntaram, e aí, você acha interessante? Eu falei, deixa entrar, vamos conhecer. Uhum. Nisso, a gente percebeu que o trabalho dele é excelente. É um parceiro maravilhoso, é muito querido, que virou amigo nosso. Então, aí, a partir disso, a gente entendeu, não, a partir do momento que ele cresce, a gente cresce também. E por que isso? Ele tem uma empresa de formatura, que inclusive há mais de 20 anos, é o West Formatura, maravilhoso. E aí, ele contrata a gente na fotografia e nós contratamos ele também dentro da área de tráfego pago. Então, todo mundo acaba ganhando. Então, assim, o não poder entregar, ele é complicado, porque eu posso não entregar, mas eu tenho referência, né? E isso faz parte, não só de nós, mas também dentro da organização que a gente está incluído, né? Nesse caso, eu entendo que quando a gente toma essa decisão, você não deixou de atender de qualquer forma, que você indicou alguém, você deu possibilidades, e da próxima vez que ele precisar, ele vai lembrar de você. Sim. Eu acho que isso comunica muito quem nós somos enquanto pessoa, enquanto empresa, nos negócios que a gente faz. A gente vai deixando as nossas marcas. Uhum. E eu acredito que comunicação tem muito a ver com isso. Inclusive, falando em marcas, né? Branding é muito isso. Todo negócio, toda marca, de fato, deixa uma marca aí. Vai depender de que tipo de marca que você quer deixar. Porque tem pessoas, por exemplo, que não gostam de indicar concorrentes, entendeu? Você sabe que a pessoa é boa. Você não tá fazendo aquilo. Por que é que você não vai indicar o concorrente? Sim. Às vezes faz até um negócio diferente do seu. Parece que é a mesma área, mas é uma coisa diferente, sabe? Ô, Josi, e assim, a gente tem algo muito claro com a gente, que isso entra até mesmo dentro do Beni, que a gente não tem concorrente. A gente não trabalha com concorrente, a gente trabalha com portinho, né? Então, assim, eu tenho um designer, eu tenho uma social media, eu tenho um fotógrafo. Uhum. Porque, assim, num evento, por exemplo, esse evento que a gente está programando ser feito, eu não consigo ter um fotógrafo... Esse evento é do BNI? Oi? Esse evento é do BNI? Não, é de um cliente. Ah, certo. Que ainda é segredo. Okay. Já que nós contamos. Mas eu não tenho só eu e Guilherme.
eu não consigo fazer tudo. Uhum. Eu não consigo dirigir, eu não consigo dirigir enquanto eu faço social media, enquanto um tá ali no Storm. Eu não consigo, né? Então, eu vou precisar de mais fotógrafos, eu vou precisar de um drone, vou precisar. Uhum. Então, assim, isso é muito natural e eu acho que, assim, Cambuí precisa disso, sabe, ô Josi? Porque, assim, eu vejo uma dificuldade enorme nas pessoas de entenderem que, assim, eu não tô aqui pra pegar o seu lugar. Exato. Não tô, porque eu tenho o meu. E, assim, tudo que é meu e acabou. Perfeito. Tudo que é seu é seu. Então, é algo que eu com o Guilherme, a gente conversa muito. Muito, muito, muito. O que é dele, o que é nosso. Uhum. Então, isso eu acho que, assim, é até um apelo, sabe? Que Cambuí precisa disso. Entender, sabe por quê? Porque às vezes você vê pessoas que não crescem exatamente por isso. Porque daí chega na porta, mas é um evento grande, mas eu não consigo atender. Tá, mas você tem parceiro, você tem pessoas, você consegue atender. Chama todo mundo, vambora, vamos fazer Cambuí crescer, sabe? Então, assim, quando eu vim pra Cambuí e eu vi essa demanda, eu falei, cara, Cambuí é pequeno comparado a São Paulo, né, e grandes regiões, dá pra fazer isso. Dá pra gente ter um grupo e dentro desse grupo a gente conseguir crescer. Cada um cresce um aqui, cresce outro ali e assim por diante. Isso é muito, muito fácil de ser feito. E o mercado é muito grande, tem mercado pra muita gente, pra todo mundo, na verdade. Não é nem muita gente, é pra todo mundo. Todo mundo. Dá pra gente alcançar muitas pessoas com negócios diferentes, com coisas diferentes. Você, por exemplo, atende vários tipos de trabalho, vários nichos. Sim. Qual que é o tipo? Você citou que você gosta de alimentação, que já é um serviço que você já fazia. Quais outros tipos de trabalho que você gosta de fazer, assim, que até erra a batida do seu coração? Olha, eu gosto muito da alimentação, como eu falei. Por quê? Porque é uma necessidade. Mas com o nosso serviço, a gente pode falar que, assim, eu tô ali com hambúrguer, por exemplo. A gente atende uma hamburgueria. Mas eu não tô comendo hambúrguer porque eu necessito comer. Não. Eu tô pedindo Tennessee, que é o nosso cliente. Tô pedindo Tennessee porque eu amo a carne deles, porque eu amo, sabe? Então, assim, isso é muito legal. A gente pegar e falar assim, ele não vai pedir só porque ele tá com fome. Ele vai pedir porque ele quer, porque ele gostou do brand, porque é a pegada dele, entendeu? Outro ramo que a gente gosta também de trabalhar é a área corporativa, né? Lembrando que o nível de consciência e fazer com que o cliente e a empresa entenda é muito importante. Então, trabalhar com a área corporativa, como por exemplo uma indústria, é muito legal. Só que assim, isso envolve consultorias, mentorias para a pessoa, né, para o time entender. Hoje a gente tem consultorias de endomarketing, que é voltado para a área interna da empresa. Então, a gente consegue trabalhar dentro do RH também. Então, assim, eu gosto bastante disso porque a gente está falando de pessoas. E quando falo de pessoas, eu gosto muito. Então, mas assim, todas as áreas são muito gostosas. Outra área também que eu mencionei já é a área acadêmica. Hoje, a minha segunda graduação vai ser voltada para docência. Então, isso é muito legal porque a área acadêmica me envolve bastante, né? Ainda mais quando tem alunos. Eu consigo sentir bastante a emoção de cada um ali. Então, mexe com a gente, é bem legal. Você acredita que, conforme o seu trabalho foi acontecendo, está sendo realizado, existe já um plano de expansão para a agência? O que vocês têm pensado nos últimos tempos? Sabe aquela pergunta de entrevista? O que você imagina daqui a 5 anos? É isso mesmo. Olha, nós temos planos. Temos planos de expansão, mas sempre pensando em parceiros, né? Hoje, nosso maior intuito é ter parceiros de confiança. E, assim, seria muito legal se a gente conseguisse isso em Cambuí. Estamos visando isso. Inclusive, se parceiros gostaria, né, de estar junto conosco, entre em contato conosco, a gente está aberto a isso. Temos também planos para outras áreas, né, sempre com o nosso jeito, com a nossa característica, mas também voltada para algumas outras áreas, que daí mais para frente vocês vão conhecer um pouquinho. Você chegou a citar das áreas que você gosta e tal, falou do seu plano de expansão. Conta pra mim, como é que você entende que o visual comunica com o público, em se tratando de neuromarketing?
porque você citou o seu cliente da hamburgueria e geralmente eu posso não estar com fome, mas se eu vejo alguma coisa muito bonita, eu quero Você comer. quer comer. Ou então se eu ver, sei lá, alguém comendo, que parece que a pessoa tá gostando daquilo, me dá um negócio que eu preciso experimentar. E não interessa se eu tô de dieta, se eu não tô com fome, eu vou querer. Como é que funciona o nosso cérebro nessa comunicação? Eu vi aquilo porque você fez toda a preparação estratégica para fazer aquela foto daquele jeito, aquele vídeo daquele jeito. Como é que o cérebro do cliente entende aquela comunicação? Olha, eu falo assim que o cérebro humano, ele é muito fácil de ser desvendado. Com estudos que a gente tem hoje, né? Graças aos estudos. Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, você falou sobre o visual, né? Vamos supor que você chega pra mim e fala assim, Bia, eu quero me comunicar. Apesar que você se comunica muito bem. Obrigada. Né? Mas é uma empresária, vamos colocar assim. Posso te dar um exemplo até mesmo da política. Uhum. A política, ela é muito clara quando a gente fala de pessoas e de branding, tá? Às vezes a gente fala assim, branding, mas branding é para uma marca específica. Mas eu trabalhar com alguém que quer se comunicar, quer trazer Marca uma pessoal. sensação, é uma marca pessoal. Também é uma marca. Então, quando a gente estava ali dentro do trabalho e da política, a gente trabalhava até com a cor que a pessoa estava trabalhando, estava, né? Se apresentando visualmente, a fala. Então, assim, hoje a gente tem técnicas do cérebro em que é muito tranquilo a gente visualizar isso, como, por exemplo, temos a técnica dos 3 segundos, onde os 3 segundos ele precisa ser evidente, ele precisa ser claro com o que eu quero demonstrar, com o que eu quero falar. Isso existem algumas técnicas, né? Então, se Você vocês tá falando de quiserem... algoritmo ou do cérebro mesmo? Do cérebro, né? O algoritmo, ele é difícil. Por quê? Que acontece? O cérebro, a gente trabalha todos os dias com pessoas, a gente fala todo dia com pessoas, né? E se você estudá-las, você consegue ter um resultado muito legal. O algoritmo, se você estudar também, mas o algoritmo muda. Então, você precisa estar sempre indo ali. Isso quer dizer, por exemplo, que o algoritmo, às vezes, ele se molda com o que está em alta, né? Então, isso, eu vou te dar um exemplo muito claro de empresários que têm uma empresa super conceituada no mercado, tal, vê lá uma trend. Às vezes a empresa talvez nem seja tão grande, mas é conhecida ali por algo sério. Uhum. Vê aquela trend que bombou. Nossa, vamos supor, a hamburgueria fez uma trend engraçada, com uma musiquinha assim. Aí vai lá, pega um empresário, que ele já tem uma marca consolidada, uma pessoa séria, e quer fazer a mesma trend. Quer botar a dancinha, né? Então, assim, pode ser que ele vai engajar, vai ter os números dele, mas será que vai fazer sentido? Então, assim, por isso que eu falo. Eu consigo chegar até a mente do cliente. E para que isso entre dentro do algoritmo, tem que fazer sentido. Precisa fazer sentido, né? E pode, inclusive, confundir a cabeça de quem já estava lá. Pode trazer um público novo, Sim. que é normal nessas trends, principalmente. Mas confunde a cabeça de quem estava lá. Fala, até ontem era formal e hoje tá com dancinha. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Josi, o que acontece? Às vezes, eu fico analisando, sabe, algumas empresas, até mostro bastante pro Guilherme. Falo, nossa, fez um evento lá, fez uma campanha voltado para empresários de grande renome e tudo. E aí coloca, assim, um tipo de formato que você fala assim, não, esse formato aqui são para estudantes do ensino médio. Você fala assim, poxa, não faz sentido eu ter essa linguagem, esse formato, sendo que eu quero comunicar outra coisa. Uhum. Não, mas vai trazer números, vai trazer engajamento, vou colocar música em alto. Vai. Só que assim, ele tá perdendo a credibilidade. Então, assim, será que faz sentido? Uhum. Às vezes demora um pouco para você crescer, né? Mas ele precisa ser orgânico. Mesmo que você utilize o tráfego pago, mas ele precisa ser autêntico, precisa ser verdadeiro, né? E se comunicar com as pessoas certas, principalmente. É isso mesmo. É essa a pegada. Precisa ser certo, tudo precisa... Por isso que existe a estratégia, né? Muito bom. Você acredita que chegamos ao final? Poxa, foi rápido! Foi, é uma delícia estar aqui. O Confronta Cast é o melhor podcast, gente. Olha só, eu preciso que você deixe para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo uma mensagem, um conselho, algo que
que para você faz o maior sentido e que seja algo extremamente importante para que as pessoas construam a sua comunicação. Porque comunicação não é só a fala, não é só uma conversa, não é só uma imagem, não é só um texto, não é só um e-mail. É uma construção, principalmente quando a gente fala de construção pessoal. Porque por trás de uma marca tem uma pessoa. Então, o que você diz para a pessoa que precisa construir a sua marca, deixar ela consolidada, deixar sua mensagem no mundo? Olha, paciência é a chave, né? E além disso, é crescer de forma inteligente. Porque eu vejo muitas pessoas que querem crescer, aí vai lá, entra no TikTok. Não tô falando que não é legal, mas entram de formas assim, sabe? Que você começa a crescer, 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 mas não tem a sua marca consolidada. Porque daí quando passa outro, acabou. Ele já tá lá atrás, né? Isso é o que as grandes marcas fazem. Paciência e cresça de forma inteligente. Essa é a pegada. Achei maravilhoso. Vou usar. Cresça de forma inteligente, de forma estratégica, né? Exatamente. Pensar o próximo passo com calma. A gente vive numa aceleração tecnológica muito grande e não é errado, claro que não. A gente precisa estar inteligência artificial, tendências, etc., ChatGPT. Mas é uma questão muito interna da gente entender em que momento nós estamos, para onde nós vamos e crescer de forma inteligente. Achei isso maravilhoso. Chegamos ao final do nosso Confronta Cast. A mensagem que fica é: cresça de forma inteligente e estratégica. Se precisar, você pode chamar a Bia. Esse foi o Confronta Cast de hoje, da 3ª temporada, o podcast que te confronta, inspirado nesse livro. Para adquirir esse livro e os outros livros que eu escrevi, você entra lá no meu site www.josilambert.com.br. Lá em cima tem o menu, você clica em loja. Na loja tem esse livro e tem os outros livros que eu escrevi. Você pode dar de presente, você pode ler, porque ler vai mudar a sua comunicação. E você volta no próximo podcast. Só não esquece de se inscrever, assinar, colocar ali, apertar o sininho, para que a gente te entregue mais vezes mais podcasts incríveis como este. As redes sociais da Bia e da agência estarão aqui embaixo, com o link para vocês acessarem e conhecerem o trabalho dela um pouquinho mais. Um grande beijo e até a próxima. Aê! Fomos!